Olá, eu sou Larissa Timóteo, uma mulher negra de cabelo cacheado, usando uma blusa branca e um casaco preto. Na aula de hoje a gente vai se perguntar: a água pode me deixar doente? Eu já te respondo que sim, a água pode te deixar doente e a falta de água também pode te deixar doente. Mas não sai daí não, que a gente vai dizer por como e por quê, né? Não basta de saber que sim, a gente tem que saber como e por quê. Agora, para saber disso, a gente vai ler essa reportagem aí. Acompanhe aí. Estima-se que anualmente cerca de 829 mil pessoas morrem de diarreia no mundo. Segundo o relatório apresentado em março de 2021 pelo Esforço Interagencial ONU e Água, a doença também é a segunda causa de morte entre crianças menores de 5 anos no mundo. Segundo o levantamento feito em 2017 pela Organização Mundial de Saúde. No Brasil, as doenças de veiculação hídrica foram responsáveis por 230 mil internações no Sistema Único de Saúde em 2018, de acordo com o DataSUS. Bom, essa matéria, esse pedaço aí desse artigo, ele fala sobre o número de mortes por diarreia causadas pelas doenças de veiculação hídrica. O que é isso, professora? Doenças causadas e transmitidas pela água. Claro que a água contaminada, aquela água que tem patógenos, né, que tem organismos patogênicos dentro dela, ela pode causar doença, mas a falta de água também pode. Então, a gente pode lembrar que nesse momento de pandemia, a gente precisa estar sempre lavando as mãos. Então, é um problema quem não tem acesso à água para estar o tempo todo lavando a mão com água e sabão, certo? Agora, quais são as formas de contaminação da água? A primeira forma é a contaminação doméstica. Os problemas mais comuns de contaminação da água são decorrentes do despejo de esgoto doméstico sem tratamento prévio no ambiente. E esse material pode conter micro-organismos patogênicos. Além disso, o descarte inadequado do lixo pode fazer com que esse material se deposite em rios, lagos e mares. Outras vezes, esses resíduos orgânicos depositados no solo podem sofrer infiltração e atingir os reservatórios subterrâneos de água e contaminá-la. Então, a gente está vendo aí essa imagem da diferença entre o lixão e o aterro sanitário. E aí embaixo, o pobrezinho do lençol freático contaminado, certo? Então, no lixão, o lençol freático ele é contaminado por quê? Porque há infiltração do chorume. O chorume é o líquido proveniente do lixo. Então, esse lixo é jogado aí, ó, direto na natureza, traz fedor, os urubus ficam por ali e vai se fazendo, a decomposição do lixo vai formando um líquido, que é o chorume, e esse chorume vai se infiltrando pelo solo e pode contaminar o lençol freático daquela região. Quando você tem um aterro sanitário, você já vai ter a captação do gás metano produzido pelo lixo. O lixo é coberto com terra todo dia. E também a captação e o tratamento do chorume. E antes que esse lixo seja depositado no local do aterro sanitário, o local é coberto por uma membrana impermeável, que não permite que o chorume passe. Então, o lençol freático ele fica ali, ó, bem protegidinho. Outro tipo de contaminação é a contaminação industrial. Os processos industriais podem gerar uma série de resíduos tóxicos que muitas vezes são lançados diretamente nos rios, lagos e mares, e podem também se infiltrar no solo e contaminar o lençol freático. Outro tipo é a contaminação agrícola. Pesticidas usados no controle de pragas de lavouras e fertilizantes também contaminam os corpos de água. Os agrotóxicos são a segunda causa de contaminação das nossas águas. A primeira causa é o esgoto e a segunda, os agrotóxicos, que quando chove, as águas arrastam as partículas dos compostos dos agrotóxicos e levam direto para os rios. Quais são as doenças transmitidas pela água?
Muitas doenças como amebíase, giardíase, cólera são transmitidas pelo consumo da água contaminada e também contaminam os alimentos. Outras doenças, como a leptospirose, são transmitidas pelo contato com a água contaminada. Por isso que é muito errado, gente, a gente andar nas enchentes. A rua encheu, o importante é a gente procurar um abrigo, não ficar andando na água, porque pode conter urina de rato e a gente se contaminar, certo? Existem ainda as arboviroses, como a dengue, a zika, a chikungunya, aí a febre amarela, que são transmitidas por mosquitos que põem seus ovos na água não contaminada, acumulada em pneus de vasos e outros recipientes. É bom a gente saber o ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti, por exemplo. E o tempo de vida desse mosquito é de 30 dias. Após 7 dias, como larva, o mosquito está maduro. A cor dele é café e preto, com listas brancas no corpo e nas pernas. Eles voam a uma altura média de 1,5 metro de altura acima do chão. A hora de maior atividade é no início da manhã e no final da tarde. A fêmea pica o hospedeiro infectado e leva o vírus na saliva. Apenas a fêmea do mosquito é que transmite o vírus. O clima preferido para a reprodução é quente e úmido, como aqui no Rio de Janeiro, como aqui no Brasil, né, gente? Infelizmente. Seu ambiente de reprodução é água limpa e parada. E a cada 3 dias, eles colocam cerca de 40 ovos de uma só vez. Então, a gente tem que evitar deixar a água parada, certo? Para evitar as arboviroses, ok? E os cuidados com a água? Bom, 3 pontos para uma cultura de cuidado com a água sempre será: água é direito e não mercadoria, tá? Não tem que ser vendida, é um direito. Todo mundo tem direito à água. Governo e sociedade são ambos responsáveis pelo manejo da água, por proteger a água. Todo mundo é responsável. E sem ecossistema, não tem água. Então, a gente tem que preservar os ecossistemas para garantir que a gente tenha acesso à água limpa e à água tratada, ok? A água doce é um recurso escasso e a água potável mais escasso ainda. Por isso, devemos usar com consciência e evitar o desperdício, certo? Aí tem algumas diquinhas, como na hora do banho, feche seu registro, lavar a louça, tá? Feche a torneira quando for ensaboar, regule conserte a descarga, não evitar vazamento, lave o carro com balde, tá? Aquela borrachinha sempre gasta mais água. Lavar acumular e ensaboar a roupa com a torneira fechada na hora de lavar a roupa. Evitar lavar a calçada com mangueira, gente. Varre primeiro, depois joga uma água. O mais importante é a gente cobrar do agronegócio e das indústrias, porque eles é que gastam a maior parte da água que a gente tem. Então, a gente sempre tem que cobrar deles para que esse desperdício diminua, tá? Que comece com eles, certo? Agora, é importante filtrar ou ferver a água que vem das estações de tratamento antes de consumi-la. Os filtros caseiros de água geralmente retêm impurezas suspensas, porém não eliminam micro-organismos. A adição de produtos apropriados, como os que contêm cloro em sua composição, é uma outra medida, que pode ajudar a eliminar os micro-organismos. Você vai pegar, não é derrubar tudo lá dentro não, tá? Senão você não vai poder beber. Mas se você pegar uma colherzinha de café, colocar um pouco de água sanitária e jogar ali em 1 litro, 2 litros de água, você já vai estar matando os micro-organismos, certo? E aí dá para tornar aquela água potável. Você sabe qual é a diferença entre água potável e água tratada? A água potável pode ser utilizada diretamente, sem riscos à saúde,
para ingestão, preparação de alimentos e higiene pessoal. E embora a maior parte da água obtida na natureza pareça limpa, ela raramente é potável, ou seja, própria para consumo. Nela pode estar presente determinados materiais e agentes patogênicos que precisam ser separados, eliminados da água por meio de tratamento adequado. Então, aí, quando a água passa por esse tratamento, ela é chamada de água tratada. Ou seja, a água tratada é quando ela é submetida a processos físicos, químicos e a combinação destes a fim de eliminar agentes de contaminação para torná-la potável. E como funciona o tratamento de água? O tratamento de água ele começa lá na captação, onde ocorre a filtração grosseira de folhas e galhos, lá na represa. Depois passa pela floculação, onde algumas substâncias químicas vão aglomerar as partículas de sujeira. E essas partículas vão ser decantadas para o fundo. Elas vão ser depositadas lá no fundo na decantação. Depois disso, vai passar pela filtragem e pela desinfecção com cloro e flúor. Depois de passar por todo esse processo, ela vai para o reservatório e vai ser distribuída para suas casas. Professora, então eu não preciso me preocupar porque a água que chega na minha casa vem da estação de tratamento. Eu não preciso ferver? Precisa. Não preciso filtrar? Precisa. Se você não ferver, tem que filtrar. Por quê? Porque durante o trajeto, ela pode ser contaminada pelas tubulações, tá? Então, às vezes a tubulação é antiga, então não há uma completa segurança, certo? Por isso que é importante a gente ferver ou filtrar a água tratada, tá bom? Porque no decorrer do caminho, ela pode ser recontaminada, certo? Agora, eu tenho um desafio aí para vocês. Olhem aí. Você pode montar esse experimento em casa, tá? Esse experimento comprova o quanto a gente depende do meio ambiente, o quanto a gente depende da vegetação. E aí, você vai plantar milho numa vasilha, na outra você vai botar apenas cascalho e na outra você vai deixar o solo puro, a terra pura. E vai jogar água. Você vai ver que a água vai ficar muito mais limpa quando você jogar ela no lugar onde o milho está plantado, certo? Isso aí é um desafio para vocês. Montem esse experimentozinho aí que vai ser super legal o resultado, ok? Então é isso. Fiquem bem, aproveitem, estudem, se aprofundem, fervam a água ou filtrem, né? Não desistam, tudo vai passar e até a próxima. Tchau, tchau!